Olá, pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos à Rede Cron de TV. Hoje eu vou falar sobre, prepare-se, ainda nesta década, o anúncio de uma falsa invasão alienígena. Nesse início de semana, em todos os jornais de TV, você deve ter visto, inclusive em TVs bem conceituadas, foi noticiado que os Estados Unidos está preocupado com os OVNIs, que estão percorrendo seu espaço aéreo, como se os pesquisadores de ufologia, astronautas, políticos de primeiro escalão de governo federal não soubessem da relação que governos mundiais têm com esses seres há muitos anos, inclusive para a troca de tecnologia. Seria essa mais uma das formas dos Illuminatis controlar a humanidade através do medo de uma invasão alienígena falsa? Bom, muitos pesquisadores de conspirações comentam que há um grupo que domina os governos mundiais, o qual está tentando, a todo custo, uma dominação mundial total com a utilização de uma invasão alienígena falsa para conseguir seus objetivos. Seriam estas alegações verdadeiras? Bem, vamos pelas pesquisas. Dr. Wernher von Braun, diretor do programa nazista de foguetes, ele foi trazido para os Estados Unidos após a guerra, porque o governo daquele país considerou seu conhecimento vital demais para que caísse nas mãos aí dos inimigos. Von Braun trouxe uma gama de informações colhidas de outros grandes cientistas aí nazistas, como seu chefe general da SS, Hans Kammler. A Von Braun foram compartilhados trabalhos sobre os veículos de propulsão antigravitacionais, com acesso aos programas secretos da NASA. Von Braun, então, aparentemente começou a ver toda a verdade a respeito das metas verdadeiras dos programas espacial dos Estados Unidos e de como o complexo militar industrial estava manipulando, de acordo com uma agenda secreta oculta, essa questão. A doutora Carol Rosin era uma executiva industrial quando conheceu o Dr. Wernher von Braun em fevereiro de 1974. E naquela época, antes de sua morte, em 1977, von Braun confidenciou à doutora Rosin a agenda escondida da NASA. Convidando-a para seu escritório, von Braun impressionou a doutora Rosin ao explicar que tudo aquilo estava levando a um controle planetário opressivo de um governo mundial. E de acordo com a doutora Rosin, von Braun então lhe deu uma tarefa suprema. Ela disse que um poder secreto e transnacional, já em existência, se movimentaria para uma tomada de controle permanente deste planeta, através de uma invasão alienígena falsa vinda do espaço. E de acordo com Von Braun, os armamentos com base no espaço, mais tarde conhecido como Star Wars, Guerra nas Estrelas, foram promovidos como sendo um escudo contra os russos. Então, como defesa contra nações perigosas, depois, como proteção contra asteroides e meteoros. Finalmente, os armamentos seriam aí apresentados como defesa contra uma ameaça extraterrestre. Segundo Von Braun, todos esses raciocínios seriam mentiras. Esses armamentos com base no espaço seriam inúteis contra bombas nucleares em varizes disponíveis até mesmo em 1974, bem como os armamentos aí de terror químico, virais, bacteriais e biológicos. Mas mais importante ainda, Von Braun teria dito à doutora Rosin que já tínhamos a tecnologia para construirmos veículos antigravitacionais e sistemas inteiros de transportes, os quais não necessitavam os assim chamados combustíveis fósseis. Ao invés disso, eles usaram fachos de energia, eliminando toda a poluição. Implicações teriam se as tecnologias de armamentos com base no espaço não estão sendo desenvolvidas para proteger os Estados Unidos e seus aliados. E por que elas estão sendo desenvolvidas?
Poderiam aqueles que resistem, sejam grupos não associados às nações, sejam grupos isolados, opostos à vindoura nova ordem mundial, seriam separados e eliminados? Uma outra possibilidade é a de que tais armamentos com base no espaço terão parte de um show de luz fraudulento projetado para ser usado no projeto Blue Beam. O Dr. Stephen Green, diretor do Discovery Project, diz sobre a possibilidade de uma identidade paragovernamental e de transição que existe, a qual tem mantido contato com os OVNIs e seus tripulantes em segredo. E está planejando uma farsa que fará com que os eventos de 11 de setembro pareçam, sim, brincadeira. Esse é o cenário que mais pessoas dentro dos níveis mais profundos do governo começam a revelar. O Dr. Green escreve desde 1992 que tem visto esse roteiro ser revelado para ele por pelo menos uma dúzia de pessoas de posições extremamente privilegiadas. E é claro que inicialmente ele riu pensando que eram coisas muito absurdas e ilógicas. E todavia, outros lhe disseram explicitamente que coisas que pareciam como OVNIs, mas que são construídas e estão sob o controle de projetos negros altamente secretos, estavam sendo usados para simular esta farsa. Eventos como a aparição de ETs, inclusive algumas mutilações, abduções de gados, para plantar as primeiras sementes de um medo cultural a respeito da vida do espaço sideral. E que em algum momento, após o terrorismo biológico mundial, eventos se desdobrariam, os quais utilizariam os agora revelados aliens e OVNIs de engenharia reversa feito por humanos ao estudarem naves extraterrestres reais para forjarem um ataque falso ao planeta Terra. E a meta dessa invasão alienígena falsa é bem simples: criar um inimigo comum e induzir todas as nações a se submeterem a este governo mundial. E nas palavras do Dr. Green, para justificar finalmente gastar trilhões em armamentos espaciais, assim unindo o mundo sobre o medo, o militarismo e a guerra, Green diz que os filmes de Hollywood, por exemplo, estão deliberadamente implantando medo quanto aos ETs. Esse condicionamento mental ao medo dos ETs tem sido sutilmente reforçado aí por décadas em preparação para futuras farsas. O plano é, finalmente, criar um novo e sustentável inimigo fora do planeta. Esquadrilhas espaciais existem? A possibilidade de uma esquadrilha espacial de fora do planeta tornou-se a mais credível quando um jovem hacker escocês de nome Gary McNall invadiu os computadores do Pentágono e supostamente acessou os nomes de nossas esquadrilhas espaciais dos Estados Unidos de fora do mundo, identificados sob a abreviatura USS, revelando suas naves em específico, a USS Lemay e o USS Highland Cutter, nomes de vários membros da tripulação, seus postos em missões e transferências entre várias naves espaciais de fora da Terra. E essa quebra aí de segurança irou tanto o alto escalão do Pentágono que o governo dos Estados Unidos tentou extraditar McConnell do Reino Unido para encarar um processo de invasão de computador com a punição de prisão perpétua. Olha só, pessoal, certamente esta é uma forma de permanentemente silenciar aqueles que descobrem informações proibidas. Conclusão agora que sabemos os planos dos pseudos Illuminatis. Podemos nos preparar para a maior farsa da história da humanidade, alertando uns aos outros e decidindo como podemos lidar com o cenário de invasão alienígena falso. É fato, então, incontestável, pessoal, que a maioria dos filmes de Hollywood incute sim o medo das alienígenas na cabeça das plateias. E esse medo é completamente injustificável, pois
de acordo com todos os registros que estão disponibilizados, mostrando que temos sido visitados por outras inteligências há milênios, e grande parte desses registros estão disponíveis na internet. E é só procurar. Se os ETs quisessem realmente nos atacar diretamente, já o teriam feito há muito tempo. E não agora que temos armamento um pouquinho mais sofisticados. Mas seria esse fato e outros que mencionei as indicações de que há mesmo um grupo de pessoas querendo controlar o mundo através de uma falsa invasão alienígena. Isso é algo difícil de acreditar, mas não custa ficarmos de olhos abertos, com os olhos no céu, mas sempre aí com os pés na terra. E sabendo que é pelo medo que somos dominados por crenças irracionais. Não acredite em tudo, pesquisem. Nunca na história da humanidade houve uma invasão, até porque temos salvaguarda. E sejamos então atentos a todo o cenário que se apresenta nas TVs ligadas a esse império do governo oculto negativo. O que eles pretendem ao divulgar essas notícias de medo de uma possível invasão alienígena? Vamos entender que o olho que tudo vê está no controle e não é humano. Os líderes humanos são só um capacho e uma pirâmide de hierarquia. Para cumprir uma agenda, eles ganham poder, luxos e mordomias por gerações. E quem tenta burlar as regras do jogo sofrerá as consequências. O império temporário da vez durará até tentarem burlar as regras. A história está aí como se prova. Só ver o mundo da infestação de armas biológicas mortais em perfeita guerra fria que vivemos. Mas haverá com certeza uma ajuda que virá de fora. Aguardem. Pessoal, gratidão. Não acreditem em tudo. Pesquisem. Até o próximo Enigmas, pessoal. Gratidão.